Ei, Cláudia, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo. Deixa eu diminuir isso. Organizar minha tela. Ai. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thalita. Tudo bom, querida? Tudo bom e com o senhor? Tudo bom, tudo bom. Só não precisa chamar de senhor, não. Porque aí, né, a idade pega muito. Aqui. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Só pegar um pedacinho aqui. Vamos compartilhar a tela. Ok, tela compartilhada. Se tem alguma coisa aqui no chat. Nada no chat ainda, já vou deixar aqui. Boa noite. O pessoal que está entrando. A gente vai jogar para cá. Não é isso que eu vou querer agora. O pessoal está demorando. Info. Isso que vai dar. Gente, não é deu certo. Nossa, que chique isso. Olha que bonito. Isso aqui ficou bom. Nossa, ficou bem legal isso. Vou deixar um legal aqui. Vou deixar esse. Esse aqui não ficou muito bom, não. Esse ficou ótimo. Tem um fundo lindo aqui. Ô, meninas, cadê os nossos colegas? Eles demoram mesmo para chegar? Ô, pessoal, mas tá entrando pouca gente mesmo. Sério? Uhum, tá vindo muita pouca pessoa mesmo. Então, tipo, eu acho que talvez assim vai vir pouca também, porque tá vindo muita pouca. O máximo que chega é uns 8 às vezes, 9 pessoas aqui. 8 já é 8 ou muito, 9. Thalita. Tem dia que na sexta-feira que não tá dando nada. Tipo assim, dá uns 5 menininhos. É, assim, dá vindo uns 8, mais ou menos. Semana passada foi assim. A pessoa, e esse negócio em cima da sua cabeça? Pô, é porque assim, eu acabei de descobrir que tem umas coisas aqui, olha. Tô adorando isso aqui. Tô me sentindo muito feliz. Deixa eu ver se esse aqui de pirata. Nossa, esse aqui é bom. Oh, então tá. Vamos escolher aqui em homenagem ao Enem. Deixa eu ver se a gente acha alguma coisa. Borboleta não.
Flor não. Chefe não. O que é isso? Não, isso aqui é muito estranho. Pirulito não. Marlúcia chegou. Boa tarde, Marlúcia. Esse aqui não dá não. Esse aqui perde atenção. Eu vou manter... Acho que os óculos mesmo. Ah, pronto. Achei. Gostei. Esse aqui ficou ótimo. Então vamos lá, pessoal. Eu vou fazer uma retomada aqui. E nessa retomada, eu vou terminar o que eu estava fazendo, que era sobre o governo Vargas, né? Ah, não, a Simonezinha chegou também aí, olha. Ei, Simone. Tudo bom? Tudo bom? Então vamos lá. Só aquela pessoal, ó. Ah, não, foi, né, galera? Foi, isso aí. Então olha aqui o que a gente vai ter. Tudo bom, Marlúcia? Na última aula, Ei, Rafa, boa noite. Tudo bom, Simonezinha? Eu apresentei para vocês sobre a questão do Getúlio Vargas. E o que eu apresentei sobre Getúlio Vargas, que era bem importante, né? Eu coloquei aqui algumas questões do Getúlio que eram fundamentais para a gente poder entender. Principalmente lembrando que o Getúlio foi o cara responsável por leis trabalhistas, mas, ao mesmo tempo, ele consolidou uma certa ditadura dentro do Brasil. E quando eu estou falando uma certa ditadura, porque o modelo de ditadura do Getúlio foi muito próximo da ditadura fascista, tanto do Benito Mussolini na Itália, quanto do Hitler na Alemanha. Então, esses daí são dois pontos que a gente precisa se atentar. Os ganhos que o Getúlio Vargas conseguiu são ganhos que necessariamente passaram por uma questão autoritária. E isso é muito delicado da gente poder discutir. Aqui eu mostrei para vocês como que o Getúlio Vargas ele vai ter uma questão importantíssima na construção da imagem dele como esse cara que era amigo da galera, etc. E tal. Então aqui foram as cartilhas que eles enviavam, pessoal, para as escolas, né? A ideia de que ele era o grande protetor, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo. Aqui eram as comemorações que teve. O Getúlio Vargas foi um cara muito importante, porque ele criou a Hora do Brasil. Eu descobri que vocês não ouvem a Hora do Brasil, mas na minha época, por exemplo, nossa, agora ficou muito velho. Agora a Thalita está lá me xingando. Na minha época, por exemplo, a gente tinha rádio, né? A gente não tinha, tipo, Spotify. E aí, no rádio, era obrigatório, 6 horas da tarde, tocava a Hora do Brasil. E o que era a Hora do Brasil? Até hoje, tá, pessoal? Ela é um lugar de comunicação oficial do governo. Então, até hoje, a Hora do Brasil ela é feita pelo governo. Hoje, ela não é mais de cunho obrigatório, ou seja, tipo assim, a rádio pode passar a hora que ela quiser. Então, tem umas rádios que passam, tipo, 11 horas da noite, tem umas rádios que continuam passando 6 horas. Mas antes, ela era obrigatória ser 6 horas. E quem inventou isso foi o Getúlio Vargas. Na radiodifusão, né, nessa ideia dele de espalhar o rádio para todo mundo como meio de comunicação, ele tinha um momento em que ele falava para as pessoas. Então, quando ele deu o golpe, né, nele mesmo e acabou com o regime democrático, instaurou o que a gente chamou de Estado Novo, ele leu a nova Constituição toda no rádio. Acho que tem uma foto dele aqui fazendo isso, só um instante. Aqui, ó. Nessa foto aqui, a gente está vendo o Getúlio Vargas lendo a Constituição, que é uma Constituição autoritária, muito baseada na Constituição fascista, dele ler isso para a galera. Assim. Então, a galera ia ouvindo e entendendo a Constituição. Quer dizer, o que dava para entender. Só que a ideia de espalhar o rádio era um jeito de que a voz dele, né, e os comandos dele enquanto governador, enquanto presidente, chegassem a todo mundo. Eu concluí essa aula do Getúlio Vargas falando muito como que o Getúlio ele foi um cara que teve essa veia autoritária muito forte, e a gente não pode esquecer isso. Só que ele garantiu, pessoal, ele garantiu uma base não só econômica. Então, por exemplo, o Getúlio Vargas foi o cara que construiu a indústria de base do Brasil. Então, ele é o cara que fez as grandes siderúrgicas, né? Então, a Vale hoje, pessoal, é uma empresa privada, ela não é nacional.
Mas a Vale nasceu enquanto uma empresa nacional. Ela era do governo. E ela nasceu para quê? Para extrair a riqueza do Brasil e fazer o Brasil crescer, enquanto empresas de mineração, e etc. e tal. Então, a Vale, ela foi criada, e tomar muito cuidado com isso, né? Ela foi criada com o intuito de dar as bases da indústria brasileira. E isso, pessoal, eu sei que parece muito, ai, que bobeira, né, e tal, mas isso foi fundamental para desenvolver as indústrias brasileiras. Sem a Vale e a extração de minério e a extração de outros produtos, né, o Getúlio Vargas vai ser o cara responsável pela criação da Petrobras. A gente não teria o desenvolvimento industrial do Brasil, assim. Então, boa parte do nosso desenvolvimento econômico se deve ao Getúlio Vargas. Boa parte, pessoal, do nosso desenvolvimento enquanto leis trabalhistas se deve ao Getúlio Vargas. Então, o Getúlio Vargas, se a gente coloca ele numa balança, é muito delicado de discutir, porque o Getúlio Vargas ele tem avanços, não só econômicos, mas avanços trabalhistas, né, de regulamentação trabalhista muito significativos, mas quando a gente olha para a estrutura de governo que ele montou, que era uma estrutura de governo autoritária, etc. e tal, é muito difícil da gente avaliar isso. Mas o Getúlio Vargas hoje, ele configura como o maior presidente que o Brasil já teve. Assim. Em pesquisas de opinião, todo mundo fala do Getúlio Vargas. Com certeza. Mesmo quem não estudou tudo da vida do Getúlio, já ouviu falar do Getúlio Vargas. Estou certo ou errado aí? Me contem sobre isso. Todo mundo conhece o Getúlio. Ou não? Sim, né? Então, pessoal, em que momento da história nós outros acá estamos? Tudo bom, Gui? Então, eu estou falando para você sobre a República Brasileira. Então, eu comecei a falar da República em 1889, né? Lembrando que ontem foi o dia desse golpe, que foi esse golpe da República, dia 15 de novembro. E aí a gente falou sobre a República da Espada, né, que teve o Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca. Aí lá em 1894 assumiu o primeiro presidente civil. Aí esse presidente civil que assumiu, né, que no caso era o Prudente de Moraes, era o Campos Salles e depois o Prudente de Moraes. Isso mesmo. Eles construíram uma base que a gente chamou de Primeira República, que era a República do Café com Leite, extremamente corrupta. Quando chegou na década de 30, muito motivada por causa da crise, né, uma crise econômica sem precedentes, chamada crise de 29, houve um racha no sistema de corrupção, e aí Minas Gerais, né, rachou com São Paulo, e eles tiveram toda uma motivação. E essa motivação, ela envolvia, né, em tirar o presidente do poder, e aí o Getúlio Vargas é esse cara. O Getúlio Vargas, pessoal, ele vai governar até 1945, tá bom? Ele faz esse governo de 15 anos aqui. E aí ele tem 2 constituições aqui no Brasil. E agora, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o governo do Getúlio Vargas fica muito contraditório, né? Lembrando que o Brasil, pessoal, ele lutou ao lado dos aliados contra o eixo. Então o Brasil, ele estava se alinhando aos Estados Unidos nesse momento. E aí, qual que era a delicadeza do governo do Getúlio Vargas? O governo de Getúlio Vargas era um governo muito mais próximo da Alemanha nazista, que o próprio Brasil ajudou a derrotar, do que do governo democrático dos Estados Unidos. Então, o próprio Estados Unidos deu uma forçada de barra para que o Brasil falasse assim, velho, como é que vocês vão aí defender os valores da democracia se vocês são uma ditadura? Então, o Getúlio Vargas ele percebeu que era necessário fazer uma reforma no Brasil. Então, o próprio Getúlio Vargas sai do poder e abre espaço para um novo tipo de república no Brasil. E aqui vão morar alguns problemas, pessoal. Olha lá. Aqui, em 1891, a gente teve mais uma Constituição. É a segunda Constituição do Brasil. Aí, quando acabou essa primeira república extremamente corrupta, em 1934, o Getúlio Vargas fez uma terceira Constituição. Só que como o Getúlio Vargas deu o golpe nele mesmo, ele fez uma quarta Constituição para manter o governo autoritário.
Aí agora, em 46, vai ser necessário fazer uma outra Constituição para o Brasil para acabar com o governo ditatorial do Getúlio. Então, olha para você ver, pessoal, a gente já está indo para a 5ª Constituição do Brasil. Contando que a primeira foi lá na época do Império, do Dom Pedro I. E esse período, marcado por essa 5ª Constituição, nós chamamos na história do Brasil de um regime populista. E aí vem uma coisa muito interessante. Vocês sabem o que seria populismo? Não? Sim? Alguém? Pessoa, o quê, professor? O que seria um governo populista? Um governo feito pela população? Olha, foi uma boa ideia, Thalita. Você começou num ponto muito legal. É um governo feito para a população ou feito com a população? O que você acha? Para ou com? Para. Perfeito. Pessoal, esses governos aqui que a gente vai assistir, que vão durar até a ditadura militar, de 46 até 64, são chamados de populistas. Por que eles são chamados de populistas? Porque são governos que vão tentar encantar a população. Então, vocês vão ver que vai ter várias medidas aqui, que são medidas que é para agradar a população. Eu quero que vocês tomem muito cuidado com essas medidas, pessoal, porque elas parecem, e algumas delas, inclusive, são manipuladoras. Mas não quer dizer que, por elas serem manipuladoras, que elas são ruins. Apesar de que não é legal fazer isso desse jeito. Entendem o que o professor quer dizer? Esses caras, por exemplo, eles vão criar o salário mínimo. Tá bom? Eles vão criar o fundo de garantia. Só que eles não estão criando o fundo de garantia porque eles acham que isso é bom. Eles estão criando o fundo de garantia porque eles querem voto. Então, a gente vai ficar mais uma vez nesse impasse entre aquilo que é bom e aquilo que vai conseguir voto. Existe uma manipulação? Existe uma manipulação. É o melhor jeito de a gente conseguir as coisas? Não é, mas foi um jeito que a gente teve. Entendem o que eu quero dizer como contraditório? Sim, não? Não, não. Pessoal. Sim, não. Pessoal, queridos do meu coração. Gente, será que meu computador está mudo? Testando som. Pessoal, o Gui, beleza, Gui, valeu. Vocês me ouvem, né? Então, vamos lá, pessoal. O primeiro presidente desse regime populista, ele vai ser o Eurico Gaspar Dutra, tá bom? É um cara que a gente praticamente esqueceu da nossa história brasileira. O Eurico Gaspar é o que a gente chama de governo tampão. Então, olha o que está acontecendo. O Getúlio Vargas saiu, ele não se candidatou a presidente, inclusive, ele se candidatou a senador, e ele ganhou como senador por 2 estados, o que deu muito pau na época. E o Eurico Gaspar, ele vai governar do jeito que o Getúlio mandava. E ele é um governo que vai vir ali depois para apaziguar as coisas, não é para falar assim, olha, estamos fazendo uma transição democrática e tal. Ele é muito pouco expressivo. A principal questão do Eurico Gaspar vai ser sobre a nova Constituição do Brasil. Então, o Eurico Gaspar, durante o governo dele, vai lançar essa nova Constituição, que eu acabei de explicar para vocês, que foi a 5ª Constituição do Brasil. Então, primeira ideia, pessoal. No campo econômico, há uma forte vertente do liberalismo econômico, tá? E aí, tomar muito cuidado com o que eu estou chamando de liberalismo na década de 40, pessoal. A gente vai ter um incentivo à produção de empresas, algumas dessas grandes empresas que a gente tem hoje no Brasil, de engenharia, até algumas de metalurgia, de produção de carne, de produção agrícola, são dessa década de 40. Só que a gente tem que lembrar que essas empresas só deram certo porque existia uma base nacional para isso acontecer, conforme eu acabei de explicar da Vale. E aí existia também um conservadorismo. É essa contradição que vai estar sempre colocada. Esse conservadorismo, pessoal, não é muito bem conservadorismo de costumes, não, tá bom? A década de 40, 50,
são décadas em que alguns, não vou chamar de estereótipos, alguns padrões estão sendo quebrados. Por exemplo, usar biquíni na praia, tá bom? Então, isso daqui está começando a ser quebrado. Então, do lado social, esse conservadorismo, ele se diz muito mais respeito a você conseguir estabelecer algumas ideias básicas, mas não quer dizer uma coisa muito forte. Ela é muito mais presente na ideia de que você tem uma base nacional, a defesa do Brasil, tá bom? O Brasil, ele vai adotar a ideia de que ele é uma federação, né? O voto secreto universal, e aqui tomar muito cuidado. Nessa Constituição e em todas as outras, a gente está excluindo quem é analfabeto, que é uma população gigantesca do Brasil nesse momento, e ainda tá, gente? Soldados e cabos. Então, essa parte que a gente chama de baixo oficialato do Exército não podia votar. Os sindicatos continuam dentro do governo, ou seja, eles têm controle. O mandato presidencial é de 5 anos, só que aí tem uma coisa bem legal. As pessoas votavam em um nome para presidente e um nome para vice-presidente. Eu acho isso super legal, mas isso dá muito pau, tá bom? Ô, Khadija, sem problema, querida. Que bom que você está fazendo aula. A gente está compartilhando conhecimento o tempo todo. Isso é excelente. Parabéns. Então, pessoal, votar em presidente e, em separado, votar em vice-presidente era muito delicado. Por quê? Porque as pessoas votavam, às vezes, num presidente alinhado com um grupo de ideias e votavam num vice-presidente alinhado com outro grupo de ideias. Isso, por exemplo, é um dos motivos pelos quais a gente teve a ditadura militar. Porque o nosso presidente, ele tinha um grupo de ideias e o nosso vice-presidente tinha outro grupo de ideias. Isso deu muito medo na população, né, que vai dar o golpe, que no caso são os militares. Então, isso daqui é uma ideia que eu acho boa, mas que na prática ela é muito delicada, porque eles não têm nenhum tipo de coligação. E isso vai fazer com que o embate no poder executivo leve a alguns problemas práticos. A Constituição, pessoal, ela falava em liberdade partidária, mas eu deixei essa interrogação para vocês. Por quê? Porque alguns partidos foram colocados na ilegalidade, como, por exemplo, o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista do Brasil não era autorizado de existir. Então, existe uma liberdade partidária? Existe. Só que esse momento da história, olha que interessante, é o momento em que a gente começa a Guerra Fria, que é a grande disputa entre o capitalismo e o socialismo no mundo, né? O capitalismo sendo representado aqui pelos Estados Unidos e o socialismo pela União Soviética. E aí, o Brasil, que estava todo alinhado aos Estados Unidos, não vai aceitar a existência do Partido Comunista do Brasil. Então, é uma liberdade partidária desde que, ou seja, não é liberdade partidária. Pessoal, a gente começa aqui a ter alguns planos econômicos que vão tentar controlar a inflação, mas não vão dar muito certo, tá bom? Vocês podem perceber aqui, olha para você ver. Aqui é uma taxa de inflação, viu? Olha como que ela começa a escalar. Em 46, assim que acaba a guerra, a gente tem uma queda da venda de produtos do Brasil. Porque quando acaba a guerra, os países, principalmente os Estados Unidos, já se restabelecem e já começam a se transformar nessa grande potência que ele é hoje. Então, eles começam a cortar várias das compras que elas faziam. Então, você começa a ter produto sobrando aqui, vai aumentar preço, a gente vai criar uma dependência de algumas coisas. A inflação vai ser controlada nesse primeiro ano aqui de recuperação, só que logo depois ela começa a dar saltos. Puf, 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 puf. E essas inflações, que é o que a gente está assistindo hoje, que é de, por exemplo, começar o ano com... Vamos pensar aqui. Por exemplo, essa me assustou. A gente comprava maçã no começo do ano a R$ 2,99. A maçã já está R$ 6,99. Esse é o processo inflacionário. E a gente não tem um reajuste de salário que compensa esse reajuste dos preços. Porque como os preços eles vão oscilando na venda, o nosso salário não oscila com a venda. E se ele oscilar com a venda, a gente vai criar um problema muito sério, que é a desvalorização da moeda. Entendem? Quem for um pouco mais velho, tá? Não precisa ser da minha idade, não. Vai lembrar que R$ 1 tinha moeda e tinha nota. Hoje a gente não vê a nota de R$ 1 mais.
Porque não faz mais sentido produzir uma nota. O custo de produção de nota não é significativo. Já está tão alto que não vale a pena produzir nota de R$1. Porque a nota de R$1 não tem o valor que ela tinha. Tudo bem? Dá para entender essa relação? Não dá? Pessoal. Vocês sumiram. Amigos. Vocês estão aqui? Sim. Ah, ufa. Pessoal, e aí, por que o governo do Dutra... Ah, o Gui mandou aqui. O governo do Dutra foi um governo tampão. Porque logo em 50, o Getúlio Vargas, ele volta a se candidatar como presidente. Pessoal, quando o Getúlio se candidata como presidente, a galera vai à loucura. Por que a galera vai à loucura? Porque ele vai ser só o cara mais votado da história do Brasil. Tá? A vitória dele é tipo... Nossa, eu vou usar um exemplo que eu não gosto, mas vocês vão entender. É tipo a eliminação da Carol Conká. É tipo 90% da população votou a favor do Getúlio. Foi um negócio muito violento, muito violento, muito violento. E o Getúlio Vargas, ele já faz um governo muito voltado para aquilo que a gente falou sobre o populismo, sobre agradar as massas populacionais. Por exemplo, olha uma das coisas que ele faz. Aumento de 100% para o salário mínimo. Gente, ele dobra o salário mínimo. Já imaginaram o que é isso? De repente, uma medida falou assim, galera, ó, salário mínimo agora é o dobro, problemas seus. Quando ele faz isso, ele consegue, inclusive, controlar um pouco a inflação. Porque como ele dobra o valor do salário mínimo e as pessoas têm, naquele momento, um poder de compra maior, os preços param de subir exorbitantemente. Eles vão subir logo depois, mas no primeiro momento deu certo. Já imaginaram, gente? A gente recebeu o dobro do que a gente recebe? De repente, assim, de um mês para o outro, ia ser bom, né? Enfim. Só que esse governo do Getúlio Vargas, que tinha uma base nacional muito forte, tá bom? No sentido de que queria valorizar a produção interna, valorizar as indústrias internas, vai entrar em choque com os comandos estadunidenses. Então, os Estados Unidos queria muito que o Brasil fizesse uma política de entrega. O que é uma política de entrega? É uma política de que as empresas brasileiras elas fossem dominadas pelo capital estadunidense. E o Getúlio Vargas ele era muito reticente a isso, ele não queria que isso acontecesse. Então o Getúlio Vargas ele vai falar assim, olha, algumas coisas a gente pode ter empresas estrangeiras, mas para a base da indústria do Brasil a gente precisa ter indústrias nacionais, a gente precisa ser forte. E aí o nosso querido amigo, tá bom? Getúlio Vargas vai começar a continuar a criação dessas grandes empresas nacionais. E o grande caso dele é a Petrobras, tá bom? A Petrobras foi uma briga danada, porque começa a explodir no mundo a ideia de extrair petróleo, descobre-se que o Brasil tem grandes reservas de petróleo, e aí começam a chegar propostas de empresas estrangeiras para explorar o petróleo brasileiro. E o Getúlio Vargas não autoriza que essas empresas fossem estrangeiras. Então ele cria a Petrobras, uma campanha muito bonita chamada O Petróleo é Nosso. E nessa campanha do Petróleo é Nosso, ele consegue fazer uma empresa estatal para a extração do petróleo. Pessoal, essa empresa estatal ela é muito importante por quê? Porque se ele deixasse ser uma extração estrangeira, ele não tem controle do preço. Entende? Por mais que a gente saiba, tá, que o preço da gasolina hoje ele é composta de vários impostos, etc. e tal, na pior, você tem um controle do governo sobre aquele preço. Ah, o governo pode, tá, gente? O governo pode falar assim, olha, agora nós não vamos ganhar nenhum centavo com a Petrobras. E esses caras, eles podem fazer isso com a Petrobras. Hoje, bem menos, porque a Petrobras já foi vendida uma parte dela, uma boa parte. Se eu não me engano, 48% da Petrobras já foi vendido. Mas esses 52%, o governo pode falar assim, olha, nós não vamos ter lucro com a Petrobras. E aí o preço vai cair automaticamente.
vai ficar elas por elas. Isso é uma boa coisa? Não, é péssimo, porque a gente não vai ganhar dinheiro, vai diminuir o investimento e tal. Mas talvez isso seja bom para a população. Se é uma empresa estrangeira, o grande objetivo deles é lucro, eles não estão preocupados com a população. Então, talvez, se a Petrobras não fosse nacional, a gente estaria pagando aí uns R$ 12 o litro da gasolina. E qual que é o problema disso? Como o Brasil depende de gasolina para tudo, né? Óleo diesel, caminhão, estrada, todos os preços estão atrelados com o preço do combustível. Então, se o combustível aumentar, tudo vai aumentar de preço automaticamente. É o que a gente já está assistindo aí. Vocês estão vendo isso junto comigo, né? Vocês sofrem um pouco mais porque vocês têm que comer carne. Já falei para a gente trocar tudo por abobrinha e berinjela, mas vocês não estão afim, né? Então, estamos aí. Ou não? Fechou? Fechou? Gente, por que vocês estão me deixando sozinhos hoje? Tá ali, não é verdade? Tá todo É mundo verdade. assim. Eles são tímidos. Olha lá, ó, gente, o Gui tá rico, tá? Olha lá, ó. Gui falou que tá só na carne. Se ele tá sobrevivendo de frango, ó, já tá com muito dinheiro. Ah, a Fernanda. Fernanda também. Gente, olha lá. Fui no supermercado, vi lá. Quilo do peito de frango. R$ 16 o quilo. Quilo da abobrinha, tá bom? Da abobrinha, R$ 3,99. Ó, hashtag fica a dica. Amanda, vai ter que ser na abobrinha mesmo, na berinjela. Berinjela acho que tava R$ 2,99. Mais barata ainda. Enfim. Pessoal, só que essa defesa que o Getúlio Vargas faz, tá? Principalmente da Petrobras, da nacionalização do petróleo, das indústrias brasileiras, né, dessas grandes indústrias, seja da Vale, dessas grandes mineradoras, faz com que as críticas de uma elite econômica brasileira aumentem muito sobre a figura dele. E aí começa a surgir uma posição violentaça, violentaça. E o Getúlio Vargas vai arrumar um inimigo, que era um cara chamado Carlos Lacerda. Esse Carlos Lacerda, ele era jornalista e ele chegou a ser governador do Rio, prefeito do Rio, desculpa. E esse cara, toda vez que ele tinha tempo, ele falava mal do Getúlio, criticava o Getúlio, etc. E o Getúlio levava isso tudo do jeito do Getúlio. Não era numa boa, mas ele também, né, tipo assim, tava lá. E aí, o Carlos Lacerda, ele queria que tirasse o Getúlio, etc. E tal. Aqui, ó, essa daqui é a campanha do Petróleo é Nosso. Linda. Aqui é uma charge da época, olha que legal, da galera mostrando como que esses países externos aqui, eles queriam, porque queriam controlar o Brasil, né? E aí, olha que legal. Aí o Getúlio estava lá de boa e o Carlos Lacerda só falando mal do Getúlio. O Carlos Lacerda estava num partido chamado UDN, União Democrática Nacional. E aí o Carlos Lacerda estava lá e o Carlos Lacerda era oposição total ao governo de Getúlio. Ele tinha um jornal e tal. E o Carlos Lacerda foi lá e se reuniu com os almirantes, né? Uma galera da Marinha, almirantes. Provavelmente porque ele estava fazendo uma base contra o Getúlio mesmo, ele estava fazendo uma grande oposição. E aí, pessoal? E aí, meus amigos? Acontece um atentado na casa do cara. O que é isso? Do outro lado do prédio, onde o Carlos Lacerda morava, na onde ele estava se encontrando com esse almirante da Marinha, alguém do outro lado da rua, né, do outro prédio, atirou, matou o almirante e feriu o Carlos Lacerda. Aí é a cena que ele está sendo carregado. Beleza? O cara que atirou fugiu, papapá, papapá, popopô. Descobriram, acharam o cara que tinha atirado. E aí vem a grande questão. Quem contratou esse cara? Valendo churrasco de abobrinha, abacaxi na grelha, berinjela salteada na manteiga. Vargas?
Amanda, o chute foi ótimo, mas você acredita que não foi o Vargas? E aí que vai ser o grande complicador. Sério? O Tô Getúlio chocada. Vargas tinha um guarda-costas, e o guarda-costas do Getúlio era alucinado com o Getúlio. Sabe aqueles caras apaixonados mesmo? Assim, ele era fãzão. Lembrei, eu tenho um livro sobre isso e eu esqueci, gente. Que coisa feia. E esse guarda-costas, sem o Getúlio saber, gente, e aí parece que isso é muito claro, tá? O Getúlio não sabia. Eu acho, assim, e aí vou fazer uma análise minha. Se ele soubesse, ele pedia pro cara não fazer isso, porque ele sabia que ia dar ruim. Esse guarda-costas, que inclusive tinha um apelido de o Anjo Negro, porque ele era negro, inclusive, e ele era enorme, assim, e ele contratou o cara para matar o Carlos Lacerda. Na hora que descobriu isso, a vida do Getúlio virou um inferno. Por quê? Porque todo mundo tinha certeza que foi o Getúlio que mandou matar. E aí a galera já começa a divulgar que o Getúlio, e principalmente o Carlos Lacerda era do mal. Ele já começa a falar que o Getúlio estava querendo fazer uma nova ditadura, que ia derrubar tudo. E aí o Getúlio começa a ser pressionado de todos os jeitos possíveis. Ele já estava com aquele problema muito sério da oposição, quando ele nacionalizou o petróleo, quando ele enfrentou essas multinacionais externas, quando ele vai contra esses desejos dos Estados Unidos. A coisa fica tão forte, mas tão forte, que o Getúlio, ele está acuado politicamente. Tipo assim, não tinha como ele sair muito bem dessa. Então ele vai lá e ele comete suicídio, dia 24 de agosto de 1954. Um tiro no peito, tá bom? Tem um museu lá no Rio Grande do Sul, que dá para ver até o pijama que ele estava usando. Acho que eu tenho a foto aqui. Aqui, ó. Essa daqui foi a arma, aqui atrás tem o pijama. Isso que vocês estão vendo do lado aqui, ó, é a passeata do funeral dele. Isso que vocês estão vendo aí é a cabecinha, tá? Isso que vocês estão vendo é a cabecinha. Isso foi no Rio de Janeiro. Só para vocês terem noção do quanto que o Getúlio era amado pela população. E aí, o Getúlio Vargas deixa uma carta-testamento em que ele fala sobre várias coisas, né? Ele coloca toda a culpa disso que ele fez nas costas dessas empresas externas, dos políticos opositores. Ele fala que ele não consegue mais resistir a isso, que a galera está pressionando ele e que ele prefere morrer a abrir mão dos valores que ele acredita. E na hora que... gente, essa carta de testamento é linda, linda. E ele vira e fala assim, olha, ele termina a carta desse jeito, né? Eu saio da vida para entrar na história. Olha, ganhou. Fechou? Frase de Instagram. Pode colocar aí todo mundo, ó. Fechou? E aí, pessoal, na hora que ele faz isso e que a galera, né, principalmente, né, a população entende de quem é a culpa, e aí eles vão culpar o Carlos Lacerda e tal. O Getúlio Vargas fez uma coisa horrível. Só que a saída política dele foi genial. Porque ele não precisou enfrentar mais isso, né? E não precisar enfrentar mais isso é uma das coisas que garante com que ele soube parar no momento certo. Talvez se ele tivesse continuado com aquilo, ele teria tomado alguma decisão pior. E aí ele vai ser amado, ovacionado. E aí a gente entra na história do Brasil num pequeno problema. Porque na hora que ele sai, o vice dele tenta dar um golpe e colocar a galera no poder, a galera que era a oposição ao Getúlio. E no meio disso, um brigadeiro Eduardo Gomes descobre. E os caras fazem toda uma jogada política para não deixar um golpe acontecer no Brasil e o Brasil se transformar num país totalmente entreguista. Porque os caras que queriam fazer isso, né, o Carlos Luz, no caso, ele queria, tá bom? Ele queria, porque queria, privatizar tudo que o Getúlio Vargas tinha nacionalizado, né? Ele tinha acabado de fazer as coisas. Quem inicia esse processo de golpe é o Café Filho, que era vice do Getúlio. Ele cisma que ele está doente, aí ele passa o poder para o Carlos Luz. O Carlos Luz era presidente da Câmara. O Carlos Luz assume, só que fica muito claro que ele vai assumir e vai passar o poder lá para o Carlos Lacerda. E aí o brigadeiro Eduardo Gomes descobre isso, e ele faz uma movimentação toda dentro do Congresso para não deixar o Carlos Luz assumir. E aí o Nereu Ramos, que era um cara do Tribunal de Justiça, conclui o governo do Getúlio Vargas. E aí, quem é que vai ser eleito logo depois de Getúlio Vargas? O outro queridinho da galera, Juscelino Kubitschek, e a sua música super ultra mega batida que todo mundo conhece.
Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Como poderei viver? E o Juscelino Kubitschek, ele vem com uma plataforma muito, muito interessante. O Juscelino Kubitschek, ele pega toda a base de indústria do Getúlio e transforma isso em emprego. O Juscelino, ele é mineiro, né? Já tinha sido prefeito de BH, tinha sido governador de Minas. E o Juscelino Kubitschek, ele soube aproveitar a base do Getúlio para gerar emprego conforme o Brasil nunca tinha visto na sua história. Como que ele faz isso? Obra pública em todos os cantos. Então, o índice de desemprego do Brasil foi lá embaixo. O poder de compra da população aumentou, porque está todo mundo empregado, e isso faz girar a indústria. Olha como que a sacada do cara é muito boa. O plano dele era sempre desenvolvimentista. Tá? Ele não vai discutir sobre empresas estrangeiras, empresas nacionais. Ele vai pegar a base, que era uma base econômica já pronta do Getúlio, que ele já tinha deixado lá tudo bonitinho, e vai falar o seguinte, ó, agora a gente vai ter carro aqui no Brasil. Para trazer carro, ele vai trazer primeiro a Volkswagen, tá? Com o seu Fusca. Na hora que ele traz a Volkswagen para cá, ele fala assim, para a Volkswagen continuar existindo, a gente precisa de estrada. E aí ele gera emprego da galera construindo estrada no Brasil inteiro. Na hora que ele gera emprego, tem mais gente com dinheiro. Na hora que tem mais gente com dinheiro, tem mais gente que pode comprar das empresas. E aí, se as empresas precisam aumentar a produção, o que essas empresas vão fazer? Elas vão empregar mais gente. Então, ele cria um pequeno ciclo vicioso, nesses 5 anos de governo dele, que vão gerar, economicamente, muita rentabilidade para a população. Mais uma vez, foi aquilo que eu comecei falando para vocês, que era o populismo. O Juscelino Kubitschek é o cara que vai construir Brasília. Gente, eu entendo que Brasília é necessário. A nossa capital, ela ficava bem na beiradinha do mar. Qualquer pessoa chegava aqui e invadia o Brasil. Era muito de boa de invadir o Brasil. Era necessário construir uma nova capital. Só que o jeito pelo qual o Juscelino Kubitschek faz isso é uma loucura. Ele constrói uma cidade em 5 anos, gente. O Juscelino Kubitschek, ele falou no começo do governo dele que ele ia governar em Brasília. E ele governou. Gente, Brasília é grande para chuchu, assim, eu acho. E o cara conseguiu construir Brasília. Entende? E além de construir Brasília, ele teve que construir estradas até Brasília. Então, a época do Juscelino é uma das épocas de maior empregabilidade do Brasil. É uma época em que a economia crescia a galope. E por que ela crescia a galope? Porque se criou essa falsa sensação. Ah, a Mandinha está perguntando do Jânio Quadros. É o próximo, viu, querido? Ele serviu para deixar o Brasil tomar um golpe. É isso que ele serviu. Mas, enfim. Vamos falar dele agora, viu, Amandinha? E aí, pessoal, o nosso querido Juscelino Kubitschek, ele consegue fazer esse crescimento econômico que trouxe muita prosperidade para o brasileiro. Só que o custo disso era um custo que o Juscelino sabia que ele não teria que pagar. Porque para dar esse incentivo e esse boom inicial para construir Brasília, para fazer estrada, ele endividou o Brasil. Ele endividou o Brasil para chuchu. Ele pegou dinheiro com que ele menos poderia pagar dinheiro, que é com o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI. O FMI, pessoal, ele existe até hoje. E o objetivo dele é emprestar dinheiro, cobrar juros e garantir com que ninguém vire comunista. O Juscelino Kubitschek sacou isso, foi lá, pegou uma quantia gigantesca de dinheiro. E ele colocou o pagamento para quando ele terminasse o governo dele. Então, quando ele estivesse terminando o governo, ele ia começar a pagar. Tá bom? Só os juros, gente, é um troço assustador, assim. É um troço assustador. E aí, quando ele vai começar a pagar, quando ele já está com, né, indústrias construídas, a Volkswagen rodando aqui dentro, Brasília construída, estrada para chuchu, malha ferroviária, ele fala assim, não vou pagar mais. Aí ele rompe com o FMI e deixa todo esse pepino que ele criou para o próximo presidente. Ele sabia que isso ia acontecer. A construção de Brasília, pessoal, ela trouxe uma dívida para o Brasil que, no primeiro momento, todo mundo olhava e falava assim, ninguém vai conseguir pagar isso.
E realmente, no final das contas, a gente não conseguiu pagar, tá? A gente precisou pegar um empréstimo para pagar um empréstimo, e a gente já pagou esse empréstimo durante muito tempo, inclusive. Só que o Juscelino Kubitschek, para a população, ele criou essa ideia aí. E foi uma ideia boa? Foi, mas ela dura muito pouco. É por isso que ele chamava isso de 50 anos em 5. Ele desenvolveu a indústria brasileira com as bases que o Getúlio Vargas já havia construído em 5 anos. Foi bom? Foi bom. Trouxe problema? Muitos problemas. Tá bom? Olha aqui, a chegada da Volkswagen no Brasil. Tudo isso com o Juscelino Kubitschek. Galera, olha Brasília. O cara construiu Brasília. Tá bom? É isso, sim. Brasília era nada e, de repente, o cara subiu uma cidade. E assim que ele sai do poder, ele deixa o pepino na mão de quem? De um cara chamado Jânio Quadros. O Jânio Quadros é um cara que veio lá do partido daquele Carlos Lacerda que eu falei para vocês. Ele era da UDN. Só que ele era um cara que ele levou o populismo ao máximo, ao máximo, ao máximo. Pessoal, o Jânio Quadros, quando ele ia fazer comício e ele sabia que era uma região mais pobre, dizem as más línguas que ele pedia para parar o carro, ele descia do carro e batia o paletó dele no chão da terra, para poder parecer que ele estava sujo. Várias e várias vezes a galera falava que ele jogava talco no paletó para parecer que ele tinha caspa. E ele era linguista e ele usava umas palavras muito legais, assim, e ao mesmo tempo muito doidas. A galera achava ele muito inteligente e muito doido. E ele trouxe uma proposta que era a proposta de varrer a corrupção. Na hora que ele traz essa proposta de varrer a corrupção, e que a galera começa a entender que essa corrupção era um sintoma, né, dessa República Brasileira, que voltou a ter esses escândalos de corrupção, que já tinham começado, tá? Esses escândalos começaram lá no Gaspar Dutra, só que do Juscelino, eles intensificaram pra caramba. Vou dar para você só um dado do nível de corrupção do Juscelino. Sabe as ciências médicas? Faculdade de Ciências Médicas? Não? Todo mundo sabe? A Faculdade de Ciências Médicas foi um presente do Juscelino para um amigo dele de faculdade. Então ela foi construída com o governo federal, com dinheiro de imposto. Ele construiu, equipou, montou e deu de presente para o amigo dele. O Juscelino Kubitschek, ele era médico, tá, gente? Quando ele fez faculdade de medicina aqui, depois de um tempo ele construiu as ciências médicas e deu de presente pro cara. Entende o nível da corrupção do governo do cara? Era um negócio assustador. Ele fez uma faculdade e deu de presente pro amigo. E aí a faculdade já não é mais pública, ela é privada, mas ela foi toda construída com dinheiro público. A galera odeia que fale sobre isso, hein, gente? Não espalhe essa fofoca. Eu posso ser preso por causa disso. Quer dizer, não posso não, porque alguém já falou isso antes de mim. Eu só estou reproduzindo. Gente, só para me organizar. Vocês têm aula de quê agora? Eu esqueci. Comigo, Rafa. De Da Juju! Tudo Ei, bom, Juju? querido. Tudo Desculpa, bem? eu não te vi aqui não, Juju. Eu entrei e fiquei na surdina, só escutando você maravilhoso falando, né? Maravilhoso nada. Eu tô aqui contando fofoca pros meninos e pedindo para eles não passarem pra frente para eu não ser preso. Você pensou? Amei. Já pensou chegar alguém que diz, você tá falando das ciências médicas e tal. Ô, querido, pode concluir seu raciocínio, eu tô tranquila. Ô, Juju, eu vou deixar você pegar, porque eu preciso sair do Jânio e já dar o golpe da ditadura. Aí não é legal, assim, parar na metade. Né? Porque eu já vou na ditadura toda e a gente acaba com isso de novo. Tá certo. Tá bom, então? Pode ser, pessoal? A gente tem aula sexta, mas eu tento voltar antes, tá bom? Fechou, Mandinha? Obrigada. Juju. Obrigado a vocês. Um beijão, Rafa, querido. Beijão, gente. Obrigado. A aula de terça bomba, viu? Vocês estão me abandonando na sexta, tá? Eu vou vir agora só na terça. Eu tô privilegiada, então. Mas também, né? Eu também viria para aula de artes com a Juju. Fofo, até, querido. Até lá, pessoal. Beijos. Eu não vou falar muito mais na cabeça de vocês, não, viu? Boa aula, Juju. Boa aula, pessoal. A gente vai se encontrando essa semana. Querido. Um beijão. Tchau, tchau. Obrigado, galera. Deixa eu sair. Boa noite, queridos e queridas. Fernanda, Amanda, Cláudia.
Gui, Letícias, Marlúcia, Simone, ei, meu amor, Thalita, Cádia. Tudo bem com vocês, queridos?